Boca seca, explica um pouquinho melhor pra gente. Boca seca. Bom, a boca seca, ela deve ser diagnosticada pelos dentistas. Na verdade, as pessoas às vezes acreditam que tem boca seca e não tem. Por quê? Porque a boca seca ela pode ser uma real diminuição da produção de saliva, o que é então uma boca seca real, né? Ou ela pode ser uma sensação subjetiva. A pessoa acha que tem boca seca. Por quê? Porque ela é uma respiradora bucal. Ou porque ela fala muito durante o dia. Ou uma boca seca de um palestrante, uma boca seca de quem é telefonista. Então tem que separar o que é uma boca seca proveniente da falta de saliva e o que é uma boca seca proveniente de uma pessoa que usa muita fala como profissão ou no dia a dia. Para isso, professores. Para isso existe um teste, nós publicamos naquele site que eu passei, halitofresco.com.br/pesquisas. Repetindo, halitofresco? halitofresco.com.br/pesquisas. Tem essa técnica que eu desenvolvi para a coleta de saliva, que os dentistas podem utilizar com os pacientes deles. A pessoa mastiga uma borrachinha durante 5 minutos, é uma borrachinha amarrada no fio dental. Pode também não utilizar essa borrachinha, pode utilizar um silicone, são silicones, né? Uhum. Aqui é mais para pacientes idosos que têm risco de engolir ou para crianças também. Ou utilizar esse siliconezinho, né, que tem disponível nesse site, durante 5 minutos. E a pessoa vai depositar toda a saliva nesse tubo. E esse tubo ele é mililitrado, ele tem mililitros, e aqui a gente consegue descobrir se a pessoa tem uma real falta de saliva ou não, através do resultado. No Brasil, a gente trabalha com um resultado de 6 ml em 5 minutos, 6 ml de saliva em 5 minutos, como uma salivação normal. Abaixo disso já seria uma baixa produção de saliva, e acima disso, normal. Então, existe tratamento para a falta de saliva, e a saliva, eu ousaria dizer que depois do oxigênio, depois do sangue, talvez seja o terceiro elemento mais importante no nosso organismo. A saliva depois do oxigênio? E depois do sangue. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm descoberto inúmeras propriedades da saliva, inclusive testes muito simples para detectar a presença de HIV, para detectar a quantia de cortisol, que é um dos hormônios do estresse, tudo pela saliva. Então a saliva realmente, a falta dela e a salivação normal, esses dois opostos, eles podem produzir ou um benefício ou realmente um malefício muito grande para o paciente. E existem inúmeras drogas que podem vir a alterar o odor do hálito indiretamente por diminuir o padrão salivar, por diminuir a produção de saliva. Pois as células vão se descamar quando não tem saliva o suficiente, a saliva fará uma ação de autolimpeza na boca, e se a saliva faltar, essa ação de autolimpeza vai ser prejudicada. Então a saliva é essencial a homeostase, ou seja, ao equilíbrio bucal, é fundamental. Então, mais de 400 drogas têm como efeito colateral diminuir a produção de saliva. Calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, antialérgicos, antihipertensivos, diminuem a produção de saliva. E a segunda maior causa que faz diminuir a produção de saliva são as alterações emocionais, ou o estresse. O excesso de estresse. Um dia estressado não seca a boca? Seca. Então, agora imagina meses passando por um estresse. Então, o estresse continuado, ele realmente tem esse efeito de diminuir a produção de saliva. Mas existe tratamento para a falta de saliva. É comum a pessoa que não é habituada a falar em público, ou de repente uma situação, ela fica com a boca seca? É muito comum, muito comum. Eu acho que qualquer pessoa que passou por essa situação de se expor ao público, não sei se os telespectadores sabem, mas o medo de falar em público está acima, inclusive, do medo de morrer em pesquisas. Então, uma das coisas que mais secam a boca. Então, a pessoa realmente tem que, quando for falar em público, além de tomar bastante líquido, se preparar para falar em público, para poder realmente não ter esse efeito tão desagradável que é a diminuição da produção de saliva. Doutor, SMS, vamos lá, aqui. Caro doutor, a Mercedes Maria de Medeiros, Valinhos, São Paulo, qual seria o tratamento para a falta de salivação? Ela fica muito com a boca seca. Olha, já mencionei anteriormente que primeiro a gente precisa descobrir se é uma real falta de saliva ou uma sensação de boca seca. Partindo do princípio que seja uma real diminuição da produção de saliva, se for uma diminuição leve, a pessoa ingerindo bastante líquido e mascando essas borrachinhas, que são chamados cialogogos mecânicos, né? Que está disponível nesse site, halitofresco.com.br. Ela pode, mascando várias vezes ao dia, alternando com chiclete sem açúcar, ela pode conseguir um aumento na produção de saliva. Então, casos leves. Casos moderados,
a pessoa talvez já necessite de medicação. Existem poucas medicações para tratamento da falta de saliva e a medicação deve ser prescrita por um profissional capacitado a tratar a halitose. Doutor, continuamos aqui na internet. É necessário também, a pergunta Ivanildo Souza, do Ceará também. O Ceará está bem. Tá bem. É necessário também, após dormir e eu acordar, beber 2 copos de água antes de ingerir algum tipo de comida? Isto ameniza o mau hálito ou é mito? Olha, ingerir líquidos, eu sou, assim, razoavelmente flexível com relação a líquidos. Para mim, é importantíssimo, a água é o melhor líquido que existe, sem dúvida alguma. Mas na cultura que nós vivemos, muitas vezes as pessoas preferem outros tipos de líquido, né? Então, todo líquido que seja um líquido saudável, seja um suco, seja o leite, seja água, chás, sopas, somando todos esses líquidos durante o dia, se ingerir pelo menos 2 litros de líquidos por dia é muito bom, não só para o hálito, como para prevenir inúmeros problemas. Melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a função intestinal. Então, sim, tomar muito líquido, se puder ser água, uma água de boa qualidade, melhor ainda.